Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 a 31. Nós temos estudado esse capítulo. Semana passada a gente falou sobre a reação que as pessoas tiveram à palavra de Deus, e falamos da reação que tiveram a este sermão em especial. E esse sermão de Paulo, lá no Areópago de Atenas, ele tem como propósito nos ensinar quem é o Deus que nós adoramos. Quem é Deus? Você veio hoje cultuar a Deus, mas quem é o Deus que você veio adorar? Quem é esse Deus? E Paulo então vai diante daqueles filósofos, diante dos homens daquela cidade, e ele diz: olha, eu vim aqui anunciar para vocês um Deus que vocês não conhecem, que vocês fizeram um altar para ele chamado Deus desconhecido, mas eu o conheço, e eu vim dizer para você quem é esse Deus que vocês não conhecem. E assim está escrito nas Escrituras. E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Começamos a estudar esse texto pela manhã e vimos que Paulo estava incomodado, vendo a religiosidade daquele povo, os inúmeros deuses, as oferendas, os sacrifícios acontecendo naquela cidade, e apesar de toda a religiosidade expressa, havia no coração de Paulo aquele sentimento: que pena, um povo que está buscando, mas não sabe a quem está buscando, e até está tão perdido que constrói um altar para dizer: se eu esqueci de algum Deus, e olha, construiu um altar para o Deus que eu não conheço. E ele então se sente movido por isso. Ele começa a fazer alguma coisa que é um pouquinho diferente da sua prática normal. Ele vai sempre e se fixa primeiro na pregação do Evangelho dentro da sinagoga, e depois ele vai com aqueles que se decidem dentro da sinagoga, ampliando a sua proclamação da palavra. Mas ele fica tão incomodado que ele vai à sinagoga, mas não se contenta que as coisas caminhem devagar, e então ele vai para a praça da cidade, e ele começa a falar com as pessoas que estão andando na rua, e ele começa a conversar com elas e anunciar o Deus que elas não conhecem. E por causa disso, então, ele vai parar no Areópago de Atenas. Está todo mundo lá querendo saber qual é a novidade. E ele começa o seu sermão batendo de frente
com alguns conceitos que aqueles homens tinham naquele tempo. Ele diz: o Deus que eu anuncio a vocês é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E ele disse: o Deus que eu anuncio é o Deus Criador. Eles não criam que Deus ou qualquer Deus pudesse criar toda a natureza. E Paulo diz assim: a natureza desse Deus, esse Deus que nós cremos, que nós estamos adorando nessa noite, quem Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele é mais. E ele acrescenta no verso 24: Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele não é apenas o Criador, mas Ele é o Senhor dos céus e da terra. E é por isso que a única adoração que Deus recebe não é a liturgia, é o nosso espírito, que busca o Espírito de Deus e tem comunhão com Ele. Por isso, eu estou num templo, mas esse templo só é santo porque vocês estão aqui e Jesus está no meio do seu povo. Consegue entender? A hora que a gente sair daqui, essas pedras não têm poder, esse chão não tem poder, porque aquilo que Deus quer é que nós sejamos adoradores que o adorem em espírito. O nosso coração, o nosso espírito se conecta com Ele. E aí sabe o que Ele faz? Ele pega um pedacinho da sua grandeza e Ele infunde dentro da gente e faz do nossa alma, do nosso espírito, a maior de todas as catedrais do universo. E Ele habita no coração, na alma, no espírito daquele que o busca e o adora. Não para ser controlado, mas para estar juntinho da gente, para ser o Senhor da nossa vida, o Redentor amado, o abençoador do nosso coração. Jesus disse que é em espírito e em verdade que nós adoramos a Deus. O que significa em verdade? Pois somente quando verdadeiramente nos colocamos debaixo do senhorio do Todo-Poderoso e reconhecemos que nós somos só servos adoradores, é que a nossa adoração pode ser aceita por Deus. Enquanto você é a minhoquinha arrogante, Deus não pode aceitar o teu louvor. Mas quando você se torna aquele filho amado, querido, em que Deus coloca e infunde o seu espírito, e você se colocou debaixo da autoridade do Todo-Poderoso, verdadeiramente, a intimidade, a comunhão, a culto, a vida. Paulo está dizendo para aqueles homens: olha, o Deus que existe, o único, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor dos céus e da terra, e Ele não pode ser controlado, manipulado, dirigido pela gente. E adorá-lo é colocar-se debaixo do senhorio dele e permitir que o nosso espírito e o espírito dele se conectem no dia a dia da nossa vida. E Paulo continua, e ele então vai dizer no verso 25, algo tremendo. Ele diz assim: ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E essa coisa aqui é tremenda, porque o homem é essa minhoquinha arrogante, e ele imagina que pode controlar Deus, e tem alguns que imaginam que estão fazendo um grande favor para Deus se são adoradores. Afinal de contas, já fui na igreja. Está pensando o quê? Fiz um baita de um sacrifício para ir lá na igreja,
para buscar o Senhor. Que é isso? Já é demais. Acham que estão fazendo um grande favor para Deus quando expressam algum tipo de bem nessa terra como forma de adoração. Afinal de contas, eu já fiz uma caridade hoje. Para ele que contabilize lá, porque eu fiz um grande favor para o senhor lá, viu, entendeu? Como se Deus dependesse disso. E alguns que imaginam que deram o dízimo comprou a Deus. Está doido, está maluco, não entende nada. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. É isso que ele está dizendo. Naquele tempo os homens imaginavam que quando adoravam a Deus e levavam um pouco de fruta, eles estavam dando comida para os deuses. Naquele tempo os homens imaginavam que quando eles faziam uma oferenda de incenso, eles estavam dando energia para Deus lá no céu, porque de alguma maneira está faltando energia, então o incenso levava energia para o céu. Tem gente que imagina que ele pode dar energia para Deus com as suas orações. Querido, você não conhece Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. E o que Paulo está dizendo, ele não precisa de nada. Ele é totalmente suficiente. Ele não precisa de nada. Então o que é a nossa adoração? E por que Deus busca a nossa adoração se Ele não precisa de nada? E aí vem a coisa tremenda de tudo isso. O que Paulo está nos ensinando é que adoração, conhecer a Deus, é uma relação de amor e de intimidade. Uma das coisas mais difíceis para mim, no meu tempo de juventude, era às vezes conversar com meu pai separado da minha mãe, e num determinado momento da minha vida, por causa dos horários de trabalho meu e dele, a gente começou a se distanciar. O único tempo que ele tinha para estar com seus filhos era sábado de manhã, e eu trabalhava no comércio, e sábado de manhã era dia de trabalhar, e eu não podia estar com os meus irmãos junto com ele, e a gente começou a se distanciar. E aí então, a única maneira de poder ter um pouquinho de contato com o papai era telefonar para ele. E como ele não repartia o endereço dele, nem o telefone da casa dele, eu só podia ligar no serviço dele. E às vezes você liga no serviço, as pessoas estão ocupadas. E então o papai atendia o telefone, às vezes estava, sei lá, não imagino o que estava acontecendo ali no contexto do trabalho, mas ele atendia o telefone e às vezes falava uma palavra, uma frase, e aquela frase me fazia muito mal. E dizia assim: o que é que você precisa? E aí eu já travava, direto, porque eu não tinha ligado para o meu pai porque eu precisasse de alguma coisa. Eu tinha ligado para o meu pai porque eu queria ter comunhão com ele, porque eu o amava, porque eu queria jogar a conversa fora, porque eu precisava dessa intimidade, dessa coisa gostosa, no amor. Não porque eu precisasse de dinheiro ou precisasse de alguma coisa. E às vezes a gente não entende que Deus não precisa de absolutamente nada, mas Ele nos ama. E sabe o que é que alguém que ama espera da pessoa amada? Só uma coisa: amor. Só isso. Adorar a Deus tem como princípio uma coisa tremenda, que está lá no Velho Testamento: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que representa o teu ser.
Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da tua liturgia, Deus não precisa de nada. Na verdade, quem precisa de Deus sou eu e você. Mas Deus se inclina para mim, mesmo sendo tão fraco, impotente, pecador, cheio de defeitos, e Ele se importa comigo. E o que Ele quer é um relacionamento santo. Não é tremendo isso? O Senhor do universo nos ama e quer ter conosco um relacionamento de afeto. Eu tinha 14 anos de idade, não tinha nenhuma experiência de vida, e trabalhava numa corretora de seguros. Eu era um auxiliar administrativo dentro da corretora de seguros. E um dia, falando com o dono da corretora de seguros, um homem muito influente na cidade de São Paulo, Deus me deu a oportunidade de dar o testemunho, o que Jesus tinha feito na minha vida, 14 anos. E ele disse assim: eu vou te levar para você conversar com um amigo. Eu falei: tudo bem, 14 anos. E ele marcou um horário e ele disse: vou te apresentar para um amigo meu. Eu disse: tudo bem. Aí ele me pegou, colocou no carro dele, nós fomos para o centro da cidade de São Paulo. O motorista dele nos deixou na porta do jornal O Estado de São Paulo, e eu não sabia o que eu ia fazer, e de repente ele pediu para falar com o diretor do jornal O Estado de São Paulo. E a gente subiu lá naquela sala, aquela sala imponente, bonita, e eu, 14 anos, nunca tinha pisado num lugar daquele, comecei a tremer, meu joelho já bateu assim: o que eu estou fazendo aqui? Esse homem, um dos homens mais influentes do Brasil naquela época, por causa do poder da informação daquele jornal. E de repente ele me coloca numa cadeira, me apresenta e diz: conta para o meu amigo, o que você me contou? E aí eu comecei a quase bater os dentes. Sabe por que eu estou dizendo isso? É que às vezes a gente fica tão impressionado com pessoas. Eu vou falar bem baixinho, que são minhoquinhas que nem você e eu, igualzinho. E a gente não se impressiona que o Senhor do universo nos ama, nos chama para perto dele, quer ter comunhão conosco. Deus não precisa de absolutamente nada. Você não pode comprar Deus, você não pode controlar Deus. Mas tem uma coisa tremenda, tremenda. Esse Deus, o Criador dos céus e da terra, Senhor dos céus e da terra, é quem te ama e tem um propósito para a tua vida. E a Bíblia diz que Ele te amou tanto, 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 que um dia Ele viu essa humanidade, essas minhoquinhas arrogantes, perdidos, machucados, quebrados, arrebentados pela vida. E Ele amou tanto, tanto, diz a Bíblia, que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, porque o infinito não cabe no finito. Ele teve que se esvaziar da sua glória. Nasceu aqui entre nós Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus conosco. E Ele não veio fazer uma viagem de turismo, Ele veio aqui para poder falar comigo e com você,
para tocar o nosso coração e para dizer para a gente que tem uma esperança, porque Deus nos ama, esse Deus eterno nos ama. E havia uma grande barreira que nos separava desse Deus eterno, é a nossa arrogância, são os nossos pecados, são as nossas falhas, são as coisas que você não quer fazer e faz, que você condena nos outros, mas existe em você. E então Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e é por isso que esse corpo morre, porque o pecado está dentro de nós e faz parte das nossas células. E Ele tomou o meu lugar e o seu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o canal de comunicação com esse Deus eterno, todo-poderoso, Senhor do céu e da terra, fosse aberto para mim e para você. E Ele me convida e convida você, para que a gente possa ter comunhão com Ele. E o que Ele pede não é uma liturgia, é que a gente reconheça quem Ele é Deus. A gente se coloque debaixo da autoridade dEle. E a gente busque através de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, viver uma profunda intimidade de amor com o Todo-Poderoso. Hoje eu vim falar aqui com um monte de minhoquinha arrogante. Eu sou uma delas. Quantas vezes já me vi como uma delas? Mas há uma coisa tremenda que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer derramar a sua graça, tocar-nos com o seu poder, acariciar-nos na sua grandeza. Uma adoração verdadeira, porque a gente se coloca debaixo da autoridade dEle, para Ele ser o Senhor da nossa vida. É uma entrega, e não dá para ser outra coisa a não ser uma entrega, onde a gente para de ser a minhoca arrogante, para dizer: Senhor Jesus, eu me rendo e deixo que o Senhor me guie por essa vida e por toda a eternidade.